Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Ciclo E-Commerce. Eu sou o Flávio, um dos sócios fundadores, e você chegou até esse vídeo aqui que eu acredito que você esteja com a dúvida de Flávio, caiu aqui as vendas do meu e-commerce, o que eu faço? Estou desesperado, já conversei com o meu fornecedor de marketing, já conversei com a galera aqui da operação, já conversei com todo mundo, não encontro as respostas que eu quero. Vou te ensinar em passo a passo um autodiagnóstico que você pode aplicar na sua operação de forma simples para resolver o seu problema de forma imediata e já colocar um plano de ação para executar dentro do seu e-commerce. Legal? Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui um passo a passo bem rápido com vocês. Bom, o que vocês irão diagnosticar, né, dentro da operação de e-commerce de vocês? Eu vou dividir aqui em dois fatores. A gente vai ter, o primeiro são fatores internos, que você tem controle, e os externos, que você não tem controle, e aqui quando a gente não tem controle, a gente vai ter que ter a adaptação. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre essa etapa. O que eu quero trazer? Primeiramente, para o que você tem controle. O que você vai olhar? A gente tem 3 métricas no e-commerce que a gente chama de input. Então, a gente tem input aqui, que é o input, ele é o esforço, e a gente tem aqui embaixo output, que é o que você está preocupado. O que é o output? O output, ele é o resultado esperado, né? Então, resultado de faturamento, resultado de receita, resultado de lucro, seja lá o que for. Flávio, quais são essas 3 métricas de input que eu preciso acompanhar para diagnosticar os fatores internos? Então, o primeiro deles é o tráfego. Eu vou colocar audiência aqui. O segundo, eu tenho a taxa de conversão. E eu tenho o terceiro, que é o ticket médio. O ticket médio que a gente tem aqui. Então, onde que você vai pegar esses indicadores? Tem 2 ferramentas principais. Você pode utilizar o próprio Google Analytics, se ele estiver instalado corretamente dentro do seu e-commerce, ou você pode utilizar a sua própria plataforma de e-commerce. Muitas já trazem, tá, esses dados que eles são mais básicos. Então, qual que é o primeiro fator que você vai ver? Você vai ver se houve queda de tráfego dentro do seu e-commerce. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar os canais. Então, a gente tem vários canais ali no Google Analytics, por exemplo, que a gente pode observar. A gente tem as campanhas em CPC, a gente tem tráfego direto, a gente tem orgânico. E o que você vai ver? Você vai ver qual deles caiu. É o que a gente chama aqui internamente na Ciclo de share de mídia. Ou seja, quais são os canais que eu gero audiência para dentro do e-commerce que está tendo variação de pessoas chegando. Por quê? Qual que é o primeiro fator para uma loja vender, seja ela física ou online? É a quantidade de pessoas que transitam entre ela. Legal? Esse daqui é o primeiro fator que você vai ver. Você vai diagnosticar qual canal que teve essa queda de performance de audiência. O segundo fator que você vai olhar é a taxa de conversão, ou seja, é a quantidade de pessoas, né, que compraram dividido pela quantidade de pessoas que chegaram. Fazendo esse cálculo, as plataformas também já possuem essa métrica configurada. Você vai medir a eficiência, e aí quando eu digo eficiência, você vai medir alguns fatores, que é a eficiência da sua oferta, primeiro fator, que o fator oferta entra preço, frete, tempo de entrega, principalmente esses fatores logísticos, eles influenciam muito. Eu vou deixar aqui no card, aqui em algum lugar, na descrição, um webinar específico que a gente fez com o pessoal da Cubo, especializado em logística, falando sobre o impacto da logística dentro da estratégia de marketing de e-commerce. Então, você vai diagnosticar se, eu tive aqui a mesma quantidade de audiência ou eu aumentei, porém eu tive uma queda na taxa de conversão e isso está impactando na receita final da minha loja. Esse daqui é um fator que você precisa observar. Muitas vezes são fatores tecnológicos, checkout não está carregando, página de produto, bug em botão. Então você vai precisar ver tecnicamente nas ferramentas o que está acontecendo. Então, essa é a segunda métrica de input que você precisa avaliar. A terceira métrica, a gente entra no quanto os clientes estão gastando. Isso daqui é muito comum acontecer. Então, o que já acontece aqui de experiência da própria Ciclo, que muitas vezes a gente vê com os clientes? Às vezes o cliente ele coloca aquela oferta bem arrojada de desconto, às vezes ele está renovando o estoque dele,
E quando a gente faz esse tipo de oferta de desconto agressivo, tende a ter uma queda no ticket médio. Ou seja, as pessoas vão gastar menos, porém você vai ter um volume maior de transação. Mas muitas vezes isso não tem compensação no aspecto financeiro. Então é importante você diagnosticar isso. Outro ponto também é se você pode desenvolver muitas vezes para aumentar o ticket médio, incluir produtos similares dentro da página do produto, você incluir combos ali dentro do carrinho na hora que a pessoa estiver finalizando a compra, entre outros fatores para aumentar o ticket médio do seu e-commerce. Então, pessoal, essas 3 métricas, elas influenciam diretamente na receita. Por quê? Vamos supor, eu vou desenhar aqui para vocês, ó, eu tenho a loja A e eu tenho a loja B. Ambas, para a gente fazer de forma simples, ambas vão ter 1.000 pessoas chegando aqui no site, porém, eu tenho uma variação, uma tem 1% de conversão, a outra tem 2% de conversão. Ambas possuem uma taxa de um ticket médio de, vou colocar aqui, R$100. O que vai acontecer? Na hora que eu for multiplicar esses fatores, isso daqui tem uma influência direta no resultado mensal, diário, semanal da sua operação de e-commerce. Por isso que o primeiro ponto que eu estou falando para você diagnosticar são esses fatores internos que você tem controle. Por quê? Audiência. Às vezes você pode aumentar investimento em mídia, ou você pode identificar que alguma campanha foi desativada, um criativo às vezes já não está performando mais da forma como ele deveria performar, e aí você pode, com a sua mão, resolver esse problema. E até em questão de site também você pode diagnosticar isso. Então, nesse cenário, né, onde eu tenho 1% de conversão de 1.000 clientes chegando, eu estou falando aqui basicamente que eu terei 10 vendas e aqui eu vou ter 20 vendas. Então, 10 vezes 100, vou ter 1.000. E aqui eu vou ter 2.000 de vendas em faturamento. Então, para vocês compreenderem a forma fácil de você diagnosticar fatores internos. Quando a gente vai para fatores externos, eu falei muito de adaptação. E aí da adaptação envolve outros fatores. Quando a gente entra em fatores externos, a gente entra em fatores de demanda, a gente entra em fatores de sazonalidade, que influenciam diretamente nas vendas da sua loja. Outro ponto também que influencia, que a gente pode analisar, é o ciclo de produto. E a gente pode se aprofundar nisso também. Em questão de demanda, como que você pode diagnosticar isso? Tem ferramentas como Google Trends, Keyword Planner do Google, que você pode validar se houve uma oscilação de pessoas buscando sobre o seu produto naquele período. Você pode ver também sazonalidade, isso tanto para fator positivo quanto negativo, tá, pessoal? Então, por exemplo, às vezes você pode identificar uma oportunidade de crescimento, as pessoas estão buscando mais sobre esse produto aqui que eu tenho no meu portfólio, que eu não estou anunciando, não estou fazendo campanha para ele. É uma das formas que você pode utilizar. Esse terceiro fator, ele é mais complexo, mas é muito importante que você faça o diagnóstico mensalmente disso, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, que é a matriz BCG. Matriz BCG é um quadrante que eu vou diagnosticar alguns fatores de produto. Eu tenho os produtos estrela, eu tenho a vaca leiteira, aqui eu tenho os produtos interrogação e eu tenho os produtos abacaxi, tá? O que é cada um deles? Produtos estrelas são aqueles produtos que saem muito, são lucrativos, porém você sempre precisa ficar investindo bastante em marketing, porque ele possui bastante demanda, né? E tem outros players também, bastante oferta. Então você vai precisar investir bastante nessa linha de produto ou categoria de produto. O segundo item de produto, para a gente avaliar, é que acontece? A matriz BCG é para a gente identificar o ciclo do produto, né? Quando que esse produto foi lucrativo, quando que ele tinha bastante demanda, quando que esse produto começou a ficar muito tempo em estoque, eu não vou mais produzir, eu não vou dar continuidade nessa categoria de produto, é importante você avaliar isso. Quando a gente entra aqui, a gente tem a vaca leiteira, que são produtos que a gente não precisa investir muito em marketing, eles são altamente lucrativos. Interrogação é muito daqueles produtos que a gente vai fazer um lançamento, um pré-lançamento, a gente não compreende muito bem como que ele vai desempenhar. E por fim, são aqueles produtos abacaxi.
Tem produtos, às vezes, que por um período ele performa muito bem, só que depois de um tempo ele começa a não performar. E aí a gente fica preso naquela mentalidade de, é a campanha, é o canal que eu estou utilizando e por aí vai. Porém, esses fatores que eu já comentei de canal, a gente vai analisar aqui. Vamos supor que você já resolveu audiência, tráfego, taxa de conversão da loja, o ticket médio, porém, especificamente produtos que eram bons não estão performando mais no seu negócio. Então, é importante que você analise esses fatores externos. Bacana? Bom, pessoal, então é isso, é a forma muito prática que você vai diagnosticar o porquê caiu as vendas do seu e-commerce. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa aqui o joinha, comenta também para a gente trazer mais conteúdos para você. Valeu e tchau, tchau.